O calor úmido do Rio de Janeiro em pleno verão era quase palpável. O sol implacável castigava a base do Batalhão de Operações Policiais Especiais BOPE, ameaçando derreter o asfalto. Mesmo na densa Mata Atlântica que cercava a base, o ar quente pairava como uma névoa. No interior do Centro de Treinamento de Operações, um lugar secreto, uma tensão fria contrastava com o calor tropical. No epicentro de tudo estava a capitã Isabela Ferreira, uma lenda viva dentro do BOPE. Seus cabelos loiros, feitos sob medida para o calor, estavam presos em um coque firme, e seus olhos verdes estavam fixos em um fuzil de aparência estranha à sua frente. Era um objeto muito complexo e incomum para ser chamado simplesmente de fuzil. O corpo elegante da arma era feito de uma liga de titânio com um tom preto profundo, como se estivesse absorvendo luz. Gravados sobre ele estavam intrincados padrões e circuitos de energia delicados. Seu nome oficial era Tempestade, uma arma de energia cinética, mas entre os pesquisadores do centro, era conhecida com uma mistura de reverência e ridículo como a lágrima de Iara. Como Iara, a sereia que enfeitiçava os homens com sua beleza e canto. A arma prometia poder, mas cobrava um preço alto. A tempestade estava fria e inerte. Nos últimos meses, Isabela havia dedicado todas as suas energias para reviver aquele monstro. Os melhores engenheiros e físicos do Brasil haviam tentado, mas com uma série de fracassos. Os circuitos internos eram complexos demais para qualquer equipamento de análise decifrar, e sua fonte de energia estava selada por um material misterioso. Era como uma relíquia antiga, feita para ninguém tocar além de seu criador. Parece apenas um pedaço caro de metal, disse o Coronel Silva, comandante da base e mentor de longa data de Isabela, aproximando-se por trás dela. Apesar do tom brincalhão do coronel, Isabela não deixou de notar os sorrisos zombeteiros nos rostos dos outros oficiais ao redor. A lágrima de Iara era uma mancha na sua reputação. Com sua autoestima ferida, Isabela franziu a testa ligeiramente. Só preciso de mais tempo, capitão? O tempo é o problema. A Secretaria de Segurança Pública já disse que não pode desperdiçar mais recursos neste projeto. Pelo seu histórico, dei a você esta última chance. As palavras inflamaram o orgulho de Isabela. Ela sempre fora a melhor, capaz de transformar o impossível em possível. Não podia suportar que suas habilidades fossem questionadas por causa de um pedaço inerte de metal. Uma mistura de raiva e orgulho transpareceu em suas palavras. Muito bem. Então anuncio aqui e agora, disse, olhando friamente para cada pessoa na sala. Se alguém, não importa quem, puder reviver esta arma, passarei uma noite com essa pessoa. A declaração chocante deixou a sala em silêncio. Os oficiais trocaram olhares confusos. Uma noite com a capitã Isabela Ferreira, a guerreira mais talentosa do BOPE, e uma mulher de beleza estonteante. Era uma proposta tentadora, mas também uma condição impossível, justamente quando todos balançavam a cabeça, considerando um ato impulsivo e infantil. Uma voz calma, mas firme, quebrou o silêncio. Posso tentar. Todos os olhos se voltaram para a fonte da voz. Era um mecânico brasileiro, silenciosamente limpando o chão em um canto do laboratório. Seu uniforme de trabalho estava coberto de graxa, seu rosto era comum, quase inexpressivo, e seus olhos profundos e calmos pareciam incongruentes. Seu nome era João da Silva. Ele era apenas um dos muitos funcionários contratados encarregados da manutenção das instalações na base. Por um momento, risos reprimidos explodiram entre os oficiais. Até o Coronel Silva tossiu, parecendo desconfortável, mas um sorriso frio, cheio de desdém e insulto, apareceu no rosto de Isabela. Como é? Você está dizendo que pode consertar isso? Isabela se aproximou de João, olhando-o de cima a baixo. Seu físico alto e musculoso dominava a aparência relativamente pequena dele. Um mecânico como você, com as habilidades que aprendeu em alguma oficina, ousaria tocar nisso. João da Silva não mudou sua expressão diante das palavras ofensivas de Isabela. Seus olhos não encontraram os dela, mas estavam fixos na tempestade sobre a mesa. Uma emoção complexa e profunda brilhou em seus olhos, como se estivesse encontrando um velho amigo ou encarando um inimigo jurado. A atitude apática de João enfureceu ainda mais Isabela. Tudo bem, tente, mas se falhar, é melhor tirar esse uniforme sujo e sumir desta base. Quem você pensa que é para sonhar em passar uma noite comigo? João da Silva sorriu fracamente e respondeu. Casar não casa, mas uma noite. Qual o problema? A resposta provocativa fez o rosto de Isabela corar. Ela rangeu os dentes. Vou dar a este mecânico uma lição que ele nunca esquecerá. Dou a você uma semana.
Vou te dar a oficina 3, abandonada na periferia da base. Vá se esconder lá e reconhecer seu lugar. E assim, uma aposta impossível começou. Todos previram o fracasso e o trágico fim de João da Silva, mas ninguém conhecia a verdadeira identidade por trás do uniforme de trabalho coberto de graxa. Ninguém entendia o significado da tristeza profunda e da raiva em seus olhos quando ele olhava para a lágrima de Yara. A arma não era apenas uma arma, era uma herança de seu pai, e o começo da tragédia que havia levado tudo dele. João da Silva pegou a arma em silêncio. A sensação fria do metal passou de suas mãos para o seu coração. O momento da vingança havia começado. A oficina 3 ficava na periferia da base. Era um lugar abandonado há muito tempo. Um ninho de poeira e máquinas enferrujadas. Isabela pensou que, ao mandar João da Silva para lá, estava lhe dando uma humilhação perfeita. Ela acreditava que, em um lugar sem equipamentos decentes, tudo o que ele poderia fazer era desesperar. Do seu escritório, ela monitorava a tela da câmera de vigilância instalada temporariamente dentro da oficina. Ela queria testemunhar em primeira mão o fracasso de João e zombar dele, mas a imagem dele na tela era diferente do que ela esperava. Ele não parecia nem um pouco em pânico ou desesperado. Em vez disso, parecia à vontade, como se tivesse retornado ao seu próprio espaço. Primeiro, ele limpou a oficina meticulosamente, consertando cada ferramenta velha e construindo seu próprio reino. Finalmente, quando ele colocou a lágrima de Yara na bancada, sua aura mudou completamente. Ele não a tratou como uma arma, observou-a com cuidado, como um arqueólogo acariciando uma relíquia delicada ou como um cirurgião examinando um paciente doente. Seus dedos deslizaram suavemente, quase com reverência. Isabela não conseguia tirar os olhos. Sem nenhum equipamento de análise sofisticado, João da Silva usou seu tato e seus olhos atentos para avaliar o estado da arma. E então ele começou a desmontá-la. A complexa estrutura de montagem com a qual Isabela e os melhores engenheiros lutaram por meses para resolver. Ele a desmontou sem hesitação, como se estivesse lendo um mapa oculto. As ferramentas especializadas dançavam em suas mãos e a lágrima de Yara começou a revelar suas entranhas como um cavaleiro removendo sua armadura. Assistindo à tela, Isabela prendeu a respiração involuntariamente. Esta não é a habilidade de um mero mecânico. É o nível de um mestre. Ele tem um conhecimento e experiência perfeitos sobre armas. Uma campainha de alerta tocou na mente de Isabela. Sua arrogância se transformou em suspeita. Ela imediatamente reabriu o arquivo de João da Silva. João da Silva, funcionário civil encarregado da manutenção das instalações, autorizado a entrar e sair de áreas restritas. O arquivo era muito simples e limpo. Era como se alguém tivesse apagado o passado de João. Excedendo sua autoridade, ela começou a acessar o banco de dados mais profundo da Polícia Militar. Era um ato perigoso de abuso de poder, mas sua curiosidade e suspeita eram impossíveis de deter. Após horas de busca, ela finalmente encontrou um fragmento de um arquivo excluído. Forças Especiais do Exército Brasileiro. Havia um nome: João da Silva, o capitão mais jovem. Taxa de sucesso lendária em operações. Motivo da dispensa desonrosa: desobediência e tentativa de apropriação de segredos militares. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. Não um mecânico, mas um membro da elite das forças especiais. Mas por que alguém assim estaria escondendo sua identidade em um lugar como este? Ela prestou atenção à parte sobre tentativa de apropriação de segredos militares. O que ele estava tentando roubar? Isabela ampliou seu escopo de investigação, rastreando as relações familiares de João da Silva, e encontrou um nome: Dr. Ricardo da Silva, pai de João. Ele era um engenheiro de armas gênio do Centro Tecnológico do Exército CETEX há cerca de 100 anos, mas havia morrido em um trágico acidente, a explosão de um protótipo de uma nova arma que ele mesmo estava desenvolvendo. O nome do projeto era Curupira. Curupira. Isabela sentiu um choque ao ver a palavra. Ela começou a vasculhar os pertences de seu pai, o General Ferreira. Quando estava vivo, seu pai era o comandante-chefe de um projeto de desenvolvimento conjunto de armas entre o Brasil e os Estados Unidos. No antigo escritório de seu pai, ela encontrou um armário de arquivos trancado. Depois de arrombar a fechadura, uma pilha de documentos antigos caiu. Entre os documentos, ela encontrou cartas secretas que seu pai e o Dr. Ricardo da Silva haviam trocado. Um projeto ultra secreto no qual estavam trabalhando juntos. O nome do projeto era Quimera. As cartas continham os projetos originais da Lágrima de Yara.
era o resultado do projeto Curupira e o núcleo do projeto Quimera, uma arma além da tecnologia humana criada pela colaboração de 2 engenheiros gênios. Mas o conteúdo das cartas gradualmente ficou sombrio. Havia desentendimentos entre os dois sobre a direção do projeto e dicas de interferência de uma força externa não identificada. Isso não foi um simples acidente. Isabela estava juntando os pedaços da verdade. Uma notificação urgente apareceu em seu terminal de segurança. Uma notícia informava que o Dr. Eduardo Mendes, um ex-colega de seu pai e o último sobrevivente envolvido no projeto Quimera, havia morrido em um acidente de iate na Angra dos Reis, afogamento por infarto. Mas Isabela sentiu que não era um acidente. Ela se lembrou de um e-mail que o Dr. Mendes havia enviado a ela alguns dias antes. Um e-mail que havia sido classificado como spam e que ela não havia verificado. Ela abriu o e-mail com as mãos trêmulas. O conteúdo tinha apenas uma linha. A verdade está na arma. Pergunte ao mecânico. Qual é o presente que o pai deixou para o filho? Isabela se levantou abruptamente. Todas as peças estavam apontando para uma única imagem. João da Silva não era apenas um fugitivo. Ele estava atrás da verdade por trás da morte de seu pai. E a chave para essa verdade estava dentro da lágrima de Yara que ele estava desmontando. Ela não era mais a capitã arrogante que o havia insultado e zombado. Ela era outra jogadora pega no turbilhão de uma conspiração gigantesca. Ela pegou sua arma e correu em direção à oficina 3. Agora, ela tinha que confrontá-lo e ouvir tudo. A porta de ferro velha da oficina 3 foi aberta à força. João da Silva levantou a cabeça. Parada na porta estava Isabela. Ofegante, seus olhos verdes não continham mais desprezo, mas confusão, urgência e um pouco de espanto. Sua mão segurava uma arma, mas parecia mais para a autodefesa do que para a ameaça. Quem é você? Afinal, a voz de Isabela estava trêmula. Ela caminhou rapidamente e ficou em frente à bancada. Sobre a mesa, a lágrima de Yara havia sido desmontada de forma incrivelmente intrincada. Cada parte estava organizada. João da Silva parou o que estava fazendo e olhou para ela em silêncio. Agora, essa é uma pergunta apropriada. Capitã Isabela Ferreira, Capitão João da Silva, das Forças Especiais do Exército Brasileiro. Dispensado desonrosamente por insubordinação. Seu pai, Dr. Ricardo da Silva, estava encarregado do projeto Curupira e morreu em uma explosão. E meu pai era um parceiro nesse projeto. Projeto Quimera. Isabela despejou as verdades que havia descoberto como uma cachoeira. Ela não podia mais menosprezá-lo. Ele era a peça mais importante deste quebra-cabeça gigante. Um sorriso amargo brilhou no rosto de João da Silva. Como a filha de seu pai, você é excelente em coletar informações. Sim, tudo é verdade, ele finalmente falou. Sua voz baixa e calma, mas contendo a raiva e a tristeza que haviam sido reprimidas por anos. A morte de meu pai não foi um acidente. Foi por causa da Quimera, uma organização secreta dentro dos militares que queria monopolizar os resultados do projeto. Eles estavam tentando roubar a tecnologia que o Dr. Ricardo da Silva e o General Douglas Ferreira desenvolveram para completar suas próprias armas. Os dois temiam que a tecnologia fosse mal utilizada, então tentaram selar os dados principais do projeto. Durante o processo, meu pai foi assassinado e toda a culpa foi colocada sobre ele. Eu estava apenas tentando encontrar os documentos de pesquisa de meu pai com base na última mensagem que ele deixou, mas eles me transformaram em um ladrão de segredos militares e me expulsaram dos militares. Desde então, tenho vivido como um fantasma para escapar de sua busca e encontrar a verdade. O Dr. Mendes também foi morto por eles. Não foi, Isabela murmurou. Claro, a Quimera está eliminando todos que sabem de sua existência. Talvez o próximo sejamos nós. Um silêncio pesado pairou entre os dois. Seus inimigos eram grandes e cruéis demais. Eles não estavam mais em uma situação em que pudessem discutir honra ou autoestima pessoal. Era uma questão de sobrevivência. Qual é o presente que seu pai deixou? Isabela perguntou, lembrando a última mensagem do Dr. Mendes. João da Silva apontou para o núcleo de energia, o coração da arma, no meio das peças desmontadas. Está aqui dentro. Meu pai previu que a Quimera abusaria da tecnologia, então escondeu todos os dados originais do projeto e as evidências de seus crimes em um chip de dados. Vimo aqui dentro. E este núcleo foi projetado para que apenas uma pessoa pudesse abri-lo. O pai dele, João da Silva, balançou a cabeça. Meu pai sabia que estaria em perigo. Então ele projetou para que apenas a pessoa com os genes mais próximos à OS dele, ou seja, eu, pudesse abri-lo. Ele levantou o polegar. Esta é a chave. Isabela ficou chocada.
um sistema de segurança biométrica à frente de seu tempo. Dr. Ricardo da Silva acreditava que um dia seu filho encontraria a verdade e deixou a última esperança em seu sangue. Então abra. Abra agora e revele tudo ao mundo. Não é tão simples assim. João da Silva disse friamente. Este núcleo foi projetado para emitir um sinal para o mundo exterior assim que for aberto. Isso seria o mesmo que anunciar nossa localização para a Quimera. Não podemos agir precipitadamente antes que tudo esteja pronto. Assim que terminou de falar, uma voz familiar veio do alto-falante antigo da oficina, misturada com estática. Era o Coronel Silva. Capitã Isabela Ferreira. Venha imediatamente ao meu escritório com aquele mecânico. A corregedoria já começou a investigar seu abuso de autoridade e eles dizem que tem algumas perguntas para fazer ao mecânico. A voz era tão gentil como sempre, mas ambos podiam sentir o aviso frio por dentro. A mão da Quimera havia alcançado até os escalões superiores do comando. O Coronel Silva era um de seus capangas, ou estava sendo pressionado. Este lugar não é mais seguro. É uma armadilha, Isabela sussurrou. Se formos agora, não vamos sobreviver. João da Silva não disse nada, começando a remontar a tempestade a uma velocidade surpreendente. Os movimentos de suas mãos eram como mágica. Em apenas alguns minutos, a arma voltou à sua forma completa, mas ainda era um monstro silencioso. Não está funcionando. Você pode consertá-la. Isabela perguntou com um raio de esperança. Não é consertar. João da Silva abriu o punho da arma, removeu uma pequena bateria e a substituiu por uma bateria minúscula de seu relógio militar. Energia de emergência. Só pode disparar uma vez. Apenas um tiro. Temos que usá-lo para abrir caminho. Assim que terminou de falar, a pesada porta de ferro da oficina se fechou com um estrondo, e o som de uma fechadura veio de fora. Ao mesmo tempo, todas as luzes se apagaram. A escuridão engoliu tudo. Na escuridão densa, os passos de muitas pessoas se aproximavam como se estivessem cercando a oficina. O fantasma da Quimera finalmente apertou o cerco em torno deles. Isabela agarrou sua arma e João da Silva apertou a tempestade. Com a única chance que restava. Agora não havia para onde escapar, nem para onde recuar. Na escuridão densa, toda a luz desapareceu. Dentro da oficina 3 era como um abismo profundo, onde a visão estava perdida. Lá fora, uma tempestade furiosa chicoteava as velhas paredes de metal. O som aumentou a tensão entre os dois presos lá dentro. João da Silva e Isabela encostaram as costas um no outro, prendendo a respiração. Na escuridão, seus sentidos ficaram tão afiados quanto lâminas. O rangido de metal, o leve atrito de botas de combate encharcadas, deslizando no chão de concreto, e o assassinato fraco dos inimigos à espreita na escuridão. Cerca de 8 homens, sussurrou João da Silva. Sua voz era baixa e calma, como se estivesse se fundindo com a escuridão. O treinamento severo que ele passou nas forças especiais havia se gravado em seu corpo. A escuridão para ele não era medo, mas um campo de batalha familiar. Todos equipados com silenciadores e óculos de visão noturna. Estamos em total desvantagem, Isabela respondeu. Ela também era um membro de elite do BOP. Ela analisou imediatamente a situação e pensou no pior cenário, mas em sua voz não havia medo, mas uma vontade fria de lutar. Naquele momento, um estrondo alto veio do lado oposto da oficina quando uma prateleira de metal caiu. Junto com o estrondo, dezenas de balas silenciosas foram disparadas nessa direção. As balas traçadoras rasgaram a escuridão em vermelho, transformando a prateleira em uma colmeia. Foi o resultado de João da Silva ter jogado uma velha chave inglesa para determinar sua localização. No breve momento em que as balas voaram, os olhos de João da Silva e Isabela aproveitaram o flash para memorizar perfeitamente a posição de seus inimigos e a estrutura interna da oficina em suas mentes, como combinado. Eles rolaram simultaneamente na direção oposta. Isabela se escondeu atrás de um enorme bloco de motor e revidou com sua arma. O som de sua arma era diferente das armas silenciadas de seus inimigos, criando um estrondo chocante que sacudiu toda a oficina. Foi um ato calculado para causar confusão ao inimigo. João da Silva deslizou para baixo de um carro velho e se abaixou. Em suas mãos estava a lágrima de Yara, contendo a única chance. Ele não atirou. Agora não era a hora. Este tiro não era apenas para dano, era a única chave para escapar deste espaço infernal. A batalha foi feroz na escuridão. Ambos os lados contavam com som e flashes para determinar a localização um do outro e trocar balas. Os mercenários da Quimera eram guerreiros de elite treinados, mas começaram a entrar em pânico com a forte resistência inesperada.
Seus oponentes não eram um mecânico e uma capitã isolada. Eles eram duas feras dominando a escuridão. Mas a vantagem numérica era clara. As balas atingiam continuamente seus esconderijos, enviando estilhaços e o cerco se apertando gradualmente. A munição de Isabela estava diminuindo. João da Silva não tinha mais tempo. Em vez de responder, João da Silva ajustou a lágrima de Yara. Ele não mirou no inimigo. Seus olhos estavam voltados para a velha e enferrujada parede oeste da oficina. Acima da cabeça dos mercenários, confiando em seu conhecimento de explosivos aprendido nas forças especiais e no projeto de seu pai. Ele viu o verdadeiro poder desta arma. Cubram os ouvidos, gritou ele e apertou o gatilho. A lágrima de Yara não fez barulho de tiro. Em vez disso, um zumbido mecânico soou, e o ar ao redor da boca da arma começou a se distorcer em uma luz azul. Os circuitos de energia gravados no corpo da arma brilhavam como raios, comprimindo uma quantidade enorme de energia. E no momento seguinte, um raio de luz azul rasgou a escuridão. Não era um raio de luz comum. Era uma torrente de destruição combinando um poderoso pulso eletromagnético e energia cinética. Em vez de uma grande explosão, um sibilo afiado varreu toda a oficina. Os óculos de visão noturna dos mercenários soltaram faíscas e explodiram. Seus equipamentos de comunicação tornaram-se inúteis em um instante, perdendo a visão e a audição. Os mercenários gritaram em pânico e a verdadeira destruição se seguiu. A parede onde o raio de luz azul atingiu explodiu para fora como se tivesse sido atingida por um martelo gigante. Pedaços de metal e concreto voaram para fora da chuva, criando um enorme buraco. A saída estava aberta. Agora João da Silva e Isabela não hesitaram. Eles correram a toda velocidade em direção ao buraco recém-criado. Os mercenários entraram em pânico, atirando loucamente, mas os movimentos dos dois foram tão rápidos quanto o vento na escuridão. Eles ultrapassaram os destroços da parede, mergulhando na chuva torrencial. Gotas de chuva frias refrescaram seus corpos superaquecidos. Atrás deles, gritos furiosos e tiros ainda podiam ser ouvidos. E sirenes de emergência soavam por toda a base. Mas eles não olharam para trás. Eles ultrapassaram os limites da base, escondendo-se na mata. A lama e as folhas molhadas apagaram seus rastros. Por quanto tempo eles correram? Quando as sirenes diminuíram e a respiração ficou difícil, eles finalmente pararam. Encostados em um enorme pinheiro, ambos ofegavam. À medida que a adrenalina diminuía, a dor inundava seus corpos. Mas eles haviam sobrevivido. Isabela olhou para João da Silva na escuridão. O mecânico brasileiro em seu uniforme de trabalho coberto de graxa, que ela uma vez desprezou e menosprezou. Ele havia rompido o cerco, que parecia impossível, com um único tiro. Em seu coração, o último fragmento de arrogância havia se dissipado, substituído por respeito e um estranho senso de camaradagem. Ela e este homem estavam ligados pelo destino. Eles agora eram oficialmente fugitivos. Toda a base e a organização chamada Quimera os caçariam. Mas ao ouvir a respiração um do outro na escuridão, pela primeira vez não sentiram medo, porque não estavam mais sozinhos. A chuva estava ficando mais forte, e a floresta do Rio de Janeiro estava disposta a abrigar os dois fugitivos. Sua verdadeira batalha estava apenas começando. A floresta estava úmida e fria. Seus uniformes encharcados eram pesados como chumbo, e os galhos deixavam arranhões em seus rostos. João da Silva e Isabela correram e caminharam por uma noite inteira para evitar cães de caça e helicópteros de busca. Ao amanhecer, eles finalmente encontraram uma velha cabana de caçadores escondida no fundo da floresta. A porta estava trancada com um cadeado enferrujado, mas João da Silva facilmente a abriu com alguns fios de metal retirados de seu bolso. Dentro da cabana, estava empoeirado e cheirava a mofo, mas apenas ser capaz de evitar a chuva e o vento parecia um paraíso. Ambos se sentaram no chão assim que a tensão deixou seus corpos, depois que a adrenalina passou, gritando de exaustão e dor. Isabela gemeu e examinou um ferimento de bala em seu braço que ela havia sofrido durante a fuga. João da Silva examinou um fragmento que havia penetrado profundamente em suas costelas. Não se mova. João da Silva encontrou um kit de primeiros socorros empoeirado em um canto da cabana. Ele tirou desinfetante e gaze e começou a tratar habilmente o ferimento no braço de Isabela. Suas mãos eram ásperas, mas surpreendentemente delicadas. Isabela observou em silêncio o rosto inexpressivo dele enquanto ele a tratava. Apenas ontem,
Ele era o homem que ela desprezou, mas agora ele era o único companheiro que havia salvado sua vida. Obrigada. A voz dela estava baixa, em vez de responder. João da Silva começou a cuidar de seu próprio ferimento nas costelas. Sua parte superior do corpo estava exposta enquanto rasgava sua camisa, revelando não apenas músculos sólidos, mas também cicatrizes de todos os tamanhos. Eram as medalhas que mostravam os campos de batalha brutais pelos quais ele havia passado antes de viver como um fantasma. Em um silêncio constrangedor, eles acenderam uma fogueira na velha lareira para secar suas roupas molhadas. As chamas bruxuleantes iluminaram seus rostos cansados. Agora eles tinham que decidir o que fazer a seguir. Eles definitivamente divulgaram nossas informações. Isabela falou primeiro. Agora somos procurados em todo o país por deserção e terrorismo. Cartões de crédito. Telefones celulares, nada pode ser usado. Sua voz estava tingida de desespero. Tendo sido a melhor no sistema, agora sendo jogada para fora. Ela se sentiu extremamente perdida. João da Silva estava surpreendentemente calmo. Ele removeu uma pedra da lareira e tirou um pacote plástico de dentro. Estive me preparando para isso há muito tempo. Dentro do pacote havia 2 documentos de identidade falsos, algum dinheiro em espécie, um velho telefone via satélite e um pequeno laptop. Por anos, fugindo da busca da quimera, ele sempre viveu em uma posição pronta para abandonar tudo e partir. Isabela mais uma vez se maravilhou com a preparação completa dele. João da Silva usou o telefone via satélite para se conectar a um canal seguro e verificar a situação externa. Sua expressão endureceu. Como esperado, a mídia está relatando que atacamos a base após sermos infectados por ideologias extremistas e roubamos armas antes de fugir. O coronel Silva nos considerou inimigos da pátria e ordenou que fôssemos abatidos no local. A capacidade da quimera de manipular informações excedeu a imaginação. Eles haviam transformado 2 heróis em terroristas em um piscar de olhos. Agora não havia ninguém para ajudá-los. O mundo inteiro havia se tornado seu inimigo. Como isso poderia acontecer? Isabela riu amargamente. Uma vida inteira dedicada ao país. Esse é o preço a pagar. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Lágrimas de fraqueza que ela nunca havia derramado em toda a sua vida. Naquele momento, João da Silva colocou um cobertor velho em seus ombros. É assim que o mundo é. É por isso que precisamos de pessoas como nós. Suas palavras simples de conforto fizeram Isabela engolir suas lágrimas. Ele era alguém que lutava contra este mundo irracional há muito tempo. Ela não podia mostrar mais fraqueza. Os dias na cabana deram a eles um breve período para respirar. Eles sobreviveram com quantidades mínimas de comida e começaram a contar um ao outro sobre si mesmos. Isabela falou sobre seu pai, o general Douglas Ferreira. Como ele era um grande soldado e um pai orgulhoso. João da Silva contou calmamente que seu pai, o Dr. Ricardo da Silva, embora criasse armas, era, na verdade, um idealista que amava a paz mais do que ninguém. Eles perceberam o quão semelhantes seus pais eram. Ambos haviam se sacrificado lutando contra uma força maligna para proteger suas crenças. E agora, seus filhos estavam dando continuidade a essa luta, transcendendo raça, nacionalidade e gênero. Eles formaram um vínculo profundo sob o nome de seus pais. Temos que ir, João da Silva disse depois de alguns dias. Ficar aqui mais tempo seria perigoso. Precisamos analisar o chip de dados dentro da lágrima de Yara. Para fazer isso, precisamos de um lugar seguro com eletricidade. Eu conheço um lugar, Isabela disse com determinação. Um lugar que ninguém conhece. Talvez o lugar mais seguro do mundo. O lugar a que ela se referia era uma velha mansão à beira do lago que sua família havia abandonado há muito tempo. Aninhado nas profundezas da Serra da Mantiqueira, um lugar sem eletricidade e não marcado nos mapas. Um esconderijo perfeito. Aquele lugar continha as memórias de sua infância e os vestígios de seu pai. Eles começaram a se mover na escuridão novamente, dirigindo uma velha caminhonete que eles haviam roubado. Eles evitaram postos de controle e dirigiram em estradas de montanha traiçoeiras. Sua jornada foi cansativa e perigosa, mas eles não estavam mais sozinhos. Os 2 pares de olhos que antes se desprezavam e se menosprezavam agora haviam se tornado os únicos companheiros que podiam confiar. Seu destino não era apenas um esconderijo, mas uma nova base para se preparar para um contra-ataque ao coração da conspiração gigantesca. Através do nevoeiro da Serra da Mantiqueira, a velha caminhonete avançou pesadamente ao longo de uma estrada esquecida. No final da estrada estava uma velha mansão de madeira coberta de era densa, dormindo pacificamente em frente ao lago.
O lugar que estava cheio de vitalidade nas memórias de Isabela agora havia se transformado em uma fotografia desbotada ao longo de décadas. Ela se lembrou de sua infância pescando com seu pai e observando as estrelas com sua mãe. Era irônico que este lugar cheio de memórias pacíficas agora se tornasse sua última fortaleza. Dentro da mansão, o tempo parecia ter parado sob uma grossa camada de poeira, mas felizmente estava completamente isolada do mundo exterior. João da Silva ligou o pequeno gerador que ele havia trazido para obter energia mínima. Instalando o laptop e o equipamento de comunicação via satélite, Isabela vasculhou o escritório de seu pai, procurando por mapas antigos e documentos, esperando encontrar pistas. Este lugar lhes deu alguma paz, esquecendo temporariamente a preocupação de serem caçados. Devemos começar. Alguns dias depois, quando tudo estava pronto, João da Silva disse ao colocar a lágrima de Yara na bancada. Sua expressão era mais solene do que nunca. No momento em que abrissem o núcleo de energia, seriam detectados novamente no radar da Quimera. Não havia muito tempo. Eles tinham que fazer backup de todas as informações, apagar os rastros e sair durante esse período. Pronta? Isabela sentou-se em frente ao laptop e lançou o programa de análise de dados. João da Silva respirou fundo e colocou o polegar em um pequeno sulco no núcleo de energia. Reconhecendo sua impressão digital, sangue e sinais biométricos sofisticados, o núcleo emitiu um clique enquanto o vácuo era liberado e silenciosamente se separou em 5 partes como um broto de flor desabrochando. No centro, um pequeno chip de dados de cristal brilhava como uma estrela no céu noturno, o último legado que o pai Ricardo da Silva deixou para seu filho. Um fragmento da verdade. João da Silva removeu cuidadosamente o chip e o conectou ao laptop. Na tela, uma lista de milhares de arquivos criptografados começou a cair como uma cachoeira. Meu Deus! Isabela exclamou. Isto é tudo sobre o projeto Quimera. Ambos começaram uma corrida contra o tempo. João da Silva descriptografou o método de criptografia de seu pai e Isabela. Com suas habilidades de análise como estrategista militar, priorizou as informações e classificou o conteúdo principal. Sua coordenação era perfeita. Os arquivos continham revelações chocantes. O verdadeiro propósito da Quimera não era apenas desenvolver novas armas, era construir um sistema de assassinato remoto perfeito que pudesse eliminar qualquer pessoa no mundo via satélite sem deixar vestígios. Eles estavam conspirando para usar esta tecnologia para controlar a política e a economia mundial nos bastidores. E então eles encontraram o último diário de pesquisa do Dr. Ricardo da Silva. Era um arquivo de vídeo. Na tela, o Dr. Ricardo da Silva apareceu com um rosto abatido, como se tivesse previsto sua morte. Ele confessou toda a verdade em uma voz trêmula, que a Quimera o havia ameaçado e que a explosão foi um assassinato planejado para se apropriar da tecnologia. Ele chorou, pediu perdão ao seu filho João da Silva e deixou suas últimas palavras. Por favor, revele a verdade. Lágrimas quentes rolaram pelo rosto de João da Silva enquanto ele assistia ao vídeo. Mas o verdadeiro choque veio depois. Um arquivo chamado Lista de Alvos a Serem Eliminados. Isabela abriu o arquivo e ficou perplexa ao encontrar um nome familiar dentro, General Douglas Ferreira, seu pai. O arquivo indicava que seu pai havia reconhecido o verdadeiro propósito da Quimera e estava se preparando para denunciá-la internamente. E no mesmo dia em que ele supostamente morreu de um ataque cardíaco, a Quimera havia escolhido seu pai como o primeiro alvo de teste para o sistema de assassinato em fase final. A morte de seu pai não foi natural. Foi o primeiro assassinato oficial da Quimera. O mundo de Isabela desabou. O pai que ela acreditava ser um herói a vida toda não havia morrido com honra. Ele foi vítima de um esquema sórdido do próprio sistema que ela havia servido. Ela enterrou a cabeça na mesa e soluçou. A imagem da capitã arrogante e poderosa havia desaparecido, restando apenas a dor de uma filha que havia perdido seu pai. João da Silva se aproximou dela silenciosamente. Ele havia vivido para vingar seu pai, então ele entendia a dor dela mais do que ninguém. Ele colocou timidamente sua mão no ombro dela, em sinal de consolo. Seu ato continha empatia e solidariedade profundas. Isabela colocou a mão sobre a dele. Pela primeira vez, eles realmente encararam as feridas um do outro. Naquele momento, as sirenes de emergência que João da Silva havia instalado ao redor da mansão começaram a soar estrondosamente. No monitor do computador, um mapa de satélite mostrava dezenas de SUVs pretos se aproximando da mansão em velocidade vertiginosa. Apertando o cerco, eles nos encontraram.
O sinal emitido ao abrir o chip de dados havia sido rastreado pela Quimera. Sua breve paz havia chegado ao fim. Embora tivessem obtido a verdade, agora eram ratos em uma armadilha. Isabela enxugou as lágrimas e levantou-se. Seus olhos estavam vermelhos de dor, mas dentro deles uma chama de raiva e vingança queimava ainda mais intensamente do que antes. Eles não podem ser perdoados. João da Silva terminou de fazer backup dos dados e retirou o chip. Ele entregou a única arma restante para Isabela. Desta vez não vamos fugir. Ambos olharam para fora da janela. A paisagem serena do lago havia sido invadida pela escuridão. Mas em seus olhos não havia mais medo. O legado que seus pais haviam deixado para trás não era apenas dor, mas também uma razão clara para lutar. A mansão agora não era mais um esconderijo, mas sim uma fortaleza para a batalha final. O silêncio era como o olho de um furacão. A floresta ao redor da mansão de repente ficou silenciosa como a morte. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas ao vento. Tudo desapareceu, restando apenas um silêncio absoluto. João da Silva e Isabela instintivamente sabiam o que aquilo significava. O inimigo havia chegado e completado o cerco. Em breve, os portões do inferno se abririam. Não havia mais tempo. Temos que nos movimentar, disse João da Silva baixinho. Seus olhos haviam retornado ao olhar de um guerreiro, o das forças especiais de elite. Ele rapidamente examinou a estrutura da mansão, começando a fazer cálculos para sobreviver. Este lugar é uma porcaria para a defesa. A casa de madeira tem janelas demais, mas temos uma chance de não sermos ratos presos numa ratoeira. E sim os donos dela, Isabela respondeu. Seus olhos queimavam com uma chama de raiva fria, superando até mesmo a dor. Ela estendeu um antigo projeto arquitetônico da mansão retirado do escritório de seu pai. Meu pai era um maníaco por segurança. Paranoico até. Esta casa tem espaços e passagens secretas que não constam da planta oficial. Ambos se movimentaram em perfeita sincronia. Eles tinham apenas alguns minutos. Isabela abriu uma passagem secreta escondida atrás de uma estante antiga para garantir uma rota de fuga e, em seguida, arrastou os móveis velhos da casa para formar barricadas improvisadas nas janelas e portas. João da Silva ia e voltava entre a cozinha e a garagem, misturando produtos de limpeza fortes, fertilizantes e açúcar para criar coquetéis Molotov e granadas de fumaça improvisadas. Eram as técnicas de guerra não convencionais que ele havia aprendido para sobreviver atrás das linhas inimigas durante seu tempo nas forças especiais. A mansão, num piscar de olhos, se transformou de um espaço de memórias pacíficas numa fortaleza repleta de armadilhas mortais. Psh! Um som agudo ecoou. O vidro da janela do escritório se estilhaçou e uma bala roçou a bochecha de Isabela. Franco atirador. A batalha havia começado assim. Tá. Logo em seguida, de todas as direções na floresta, tiros silenciados começaram a disparar. Dezenas de mercenários da Quimera surgiram como fantasmas na floresta, descarregando uma chuva de balas sobre a mansão. As paredes de madeira velhas foram perfuradas como papel, poeira e estilhaços voando por toda a casa. Para o segundo andar, disse João da Silva, e Isabela engatinhou na escada. O primeiro andar já estava completamente sob a mira do inimigo. Eles se moviam para frente e para trás entre os cômodos do segundo andar, atirando pelas frestas das janelas, mas suas duas pistolas não eram páreo para as dezenas de fuzis automáticos. Esta é uma guerra de atrito. E o tempo claramente está do lado deles. Granadas de fumaça. Gritou João da Silva. Ele acendeu uma granada de fumaça improvisada e a jogou no primeiro andar. Imediatamente, uma fumaça densa e acre envolveu toda a casa, obscurecendo a visão do inimigo. O objetivo deles não é nos capturar vivos. Isabela disse com dificuldade. Eles querem destruir o chip de dados e apagar todas as evidências. Eles podem tentar incendiar o lugar. Assim que ela terminou de falar, uma grande explosão ecoou do lado da porta da frente da mansão. Era uma tentativa de explodir a porta e invadir. Através da fumaça, silhuetas de mercenários usando máscaras de gás começaram a surgir. Precisamos ganhar tempo, disse João da Silva, pegando os últimos coquetéis Molotov. Eu vou atraí-los. Termine de fazer o backup dos dados e escape pela passagem secreta. Isso é loucura. Vamos lutar juntos. Vamos morrer juntos, disse Isabela, segurando sua mão. Esta não é uma morte sem sentido. Pelo menos um de nós tem que sobreviver e contar a verdade. E só assim esta luta terá um fim. Sobreviva por seu pai também. Os olhos de João da Silva estavam firmes como aço. Ele afastou a mão de Isabela e correu em direção à escada. Ele jogou os coquetéis Molotov no primeiro andar
e gritou alto. As chamas irromperam, engolindo os mercenários que estavam invadindo. No meio dos gritos e da formação desmantelada, ele correu para um quarto oposto para atrair o inimigo para outra direção. Isabela engoliu as lágrimas, abriu o laptop e começou a transferir os dados. A velocidade de transferência via satélite era terrivelmente lenta. Cada minuto, cada segundo que se passava parecia uma eternidade. Justamente naquele momento, da floresta do outro lado do lago, tiros completamente inesperados ecoaram. Uma terceira força havia aparecido, atacando o flanco dos mercenários que estavam cercando a mansão. Os mercenários da Quimera entraram em pânico, confusos por serem atacados por trás. Do equipamento de comunicação de Isabela, uma voz familiar ecoou em meio à estática. Era o Coronel Silva, Capitã Ferreira. Está me ouvindo? Vou tentar ganhar tempo. Escape rapidamente em direção ao lago. Coronel, como... Seu pai era um velho amigo meu. Não posso perdoar aqueles que o mataram. E também não vou sobreviver nas mãos deles. Esta é minha última redenção. Vá e mande todos esses monstros para o inferno. O Coronel Silva estava sendo monitorado pela Quimera, mas havia reunido secretamente um punhado de subordinados leais e corrido até lá. Era claramente um ataque suicida, mas ele estava disposto a escolher a morte para proteger sua honra. Lá fora, uma troca de tiros feroz irrompeu entre a equipe do Coronel Silva e os mercenários da Quimera. O campo de batalha não era mais dentro da mansão, mas havia se espalhado por toda a floresta ao redor. João da Silva não perdeu esta oportunidade de ouro. Ele correu para Isabela e puxou sua mão. Vamos embora. Só temos este momento. A transferência de dados havia acabado de ser concluída. Isabela pegou o laptop e, junto com João da Silva, correu para a passagem secreta. A passagem atravessava o porão da mansão e levava em um velho galpão de barcos à beira do lago. Quando saíram do galpão de barcos, a floresta atrás deles já havia sido engolida por um mar de fogo e tiros. Era a chance que o Coronel Silva e seus homens haviam trocado por suas vidas. Eles ligaram um velho barco a motor. Com um rugido, o barco deslizou sobre a superfície do lago. Quando chegaram ao meio do lago, uma grande explosão ocorreu, e a mansão onde eles haviam estado mergulhou num mar de fogo. A Quimera havia explodido toda a mansão para apagar todas as provas. Isabela olhou atônita para sua casa em chamas, o lugar que continha suas memórias. Naquele fogo, o Coronel Silva e seus homens haviam caído. Lágrimas quentes rolaram por suas bochechas como gotas de chuva. João da Silva silenciosamente aumentou a velocidade do barco. Eles haviam sobrevivido, mas não era uma vitória. Eles haviam perdido demais. Deslizando sobre a superfície do lago enevoada, eles viraram as costas para as chamas que estavam diminuindo. Agora, tudo o que lhes restava era o chip de dados e um ódio que queimava. Eles não eram mais fugitivos, e sim juízes. O nevoeiro denso sobre o lago os ajudou a escapar, mas ao mesmo tempo parecia simbolizar seu futuro sombrio. João da Silva e Isabela navegaram em direção ao sul, ao longo do lago e do rio por 2 dias. Quando ficaram sem combustível, abandonaram o barco e aportaram numa pequena cidade ribeirinha e isolada. Agora eles tinham que decidir como aproveitar o tempo que o Coronel Silva havia trocado por sua vida. Ambos alugaram um quarto num motel decadente e, pela primeira vez, mergulharam num sono profundo. Mas o sono não foi nada pacífico. Isabela sonhou com a mansão em chamas e com a ligação final do Coronel Silva. João da Silva, por sua vez, sonhou com a imagem de seu pai no vídeo. Eles compartilhavam a mesma ferida, a mesma raiva e lutavam nos pesadelos um do outro. Na manhã seguinte, no silêncio constrangedor do quarto de motel, Isabela falou primeiro. Precisamos do backup de dados que o Coronel Silva enviou. O laptop está quebrado. Eu tenho um backup, disse João da Silva, tirando um pequeno drive USB do bolso. Ele sempre se preparava para o pior cenário. De agora em diante, é nossa vez de caçar. O olhar de Isabela ficou mais frio e duro após os pesadelos da noite anterior. Não havia mais como se esconder ou fugir. Eu vou encontrar o coração da Quimera e esmagá-lo com minhas próprias mãos. Mas como... O líder da Quimera é um fantasma, sem nome e sem rosto. A rede de informações deles é densa como uma teia de aranha. Se agirmos de forma precipitada, apenas revelaremos nossa localização. Precisamos de ajuda. João da Silva disse. Eu conheço uma pessoa que sabe como pegar fantasmas de verdade que os militares não conseguem encontrar. A pessoa a quem ele se referia era Hermes, um colega de sua turma das Forças Especiais e um hacker genial. Depois de deixar as Forças Armadas,
Ele havia desaparecido na escuridão do cyberespaço e se tornado uma lenda. Entrar em contato com ele era uma aposta alta. Era bem possível que a Quimera estivesse monitorando suas comunicações. João da Silva escolheu um método antigo. Ele usou um computador público numa biblioteca, contornou diversos servidores proxy e deixou uma mensagem codificada predefinida num fórum da Dark Web. As asas do Curupira foram quebradas. A lágrima de ar está caindo. Era um sinal de socorro que apenas Hermes poderia reconhecer. Agora só restava esperar. Eles voltaram a se mover como fantasmas, mudando de uma cidade para outra por alguns dias para evitar a perseguição da Quimera. Durante esse período, uma emoção estranha começou a surgir entre os dois. Tendo cruzado juntos o limiar da morte, eles haviam testemunhado os lados mais fracos e mais fortes um do outro. Eles não eram mais simplesmente parceiros numa missão. Eles haviam se tornado as únicas existências capazes de aliviar as feridas e compreender a raiva um do outro. Numa noite, num outro quarto de motel, Isabela gritou e acordou de um pesadelo. João da Silva silenciosamente se aproximou dela e colocou um braço sobre seu ombro. Isabela se apoiou nele e chorou como uma criança. É tudo minha culpa. Se eu não tivesse ficado obcecada por essa arma... João da Silva cortou-a com firmeza. Esta guerra começou antes de nascermos. Se não fôssemos nós, a verdade permaneceria para sempre enterrada. Este é o nosso destino. Sua voz continha uma ressonância profunda que acalmou sua alma confusa. Isabela ergueu a cabeça e olhou para ele. No rosto cansado dele, seus olhos profundos continham a imagem dela. Naquele momento, ela percebeu que estava fortemente atraída por este homem. Ela beijou seus lábios involuntariamente. Não era um beijo apaixonado. Era um beijo como um juramento silencioso, confirmando a existência um do outro e prometendo compartilhar a dor que viria. Alguns dias depois, finalmente houve uma resposta de Hermes através de um pequeno terminal escondido num viveiro de pombos num parque. Vivo! Seu monstro! Você sabe quantas casas seguras eu perdi por causa das lágrimas que você derramou. Era uma saudação grosseira, mas tipicamente Hermes. João da Silva entregou-lhe uma cópia criptografada dos dados. A partir de então, uma guerra invisível começou. Hermes mobilizou toda a sua técnica no cyberespaço para perfurar o firewall da Quimera, e o exército cibernético da Quimera freneticamente rastreava seus rastros. Encontrei. Seus bastardos. Após dias e noites de luta, Hermes enviou uma informação decisiva. O líder da Quimera não é um fantasma. Ele é uma figura tão famosa que ninguém desconfia. Marcus Stone, presidente da IR Industries, a maior corporação industrial de defesa do mundo. Marcus Stone. Ele é um magnata com grande influência na mídia e na política. Um malfeitor do século disfarçado de filantropo. Ele tem usado sua riqueza e poder para criar um governo paralelo chamado Quimera. E ele está prestes a agir. A mensagem de Hermes continuava. Em 3 dias, ele fará uma festa secreta na cobertura do prédio da sede em Charlotte. Ele reunirá traficantes de armas e financiadores de organizações terroristas em todo o mundo para demonstrar e vender a versão final do sistema de assassinato Quimera. Essa é a nossa única chance. Temos que nos infiltrar nesse prédio que mais parece uma fortaleza. E bem no momento do discurso dele, expor toda a verdade ao mundo. Probabilidade de sucesso? Perguntou Isabela. Praticamente 0, mas não é 0. Então ainda vale a pena tentar. Certo. João da Silva sorriu maliciosamente pela primeira vez. Eles não estavam mais fugindo. Agora eles estavam se preparando para uma caçada. O alvo não era um fantasma, mas uma entidade clara chamada Marcus Stone. Ambos pegaram um ônibus noturno para Charlotte. Na escuridão que passava do lado de fora da janela, eles começaram a planejar a batalha final. Em suas mãos, agora com o calor um do outro, estava a arma mais poderosa, a verdade que poderia mudar o mundo. A noite em Charlotte brilhava como joias preciosas. A torre ER, imponente no coração da cidade, era um símbolo de riqueza e poder. Na cobertura luxuosa no último andar, a festa secreta organizada por Marcus Stone estava em pleno andamento. Os magnatas que manipulavam as sombras do mundo se reuniram, tintinando taças de champanhe e trocando sorrisos falsos. Um casal, um homem e uma mulher, entrou vagarosamente no meio daquela multidão deslumbrante. Isabela, num vestido de seda cor de pérola, parecia deslumbrante como uma atriz de Hollywood. João da Silva, num smoking perfeitamente ajustado. Parecia um jovem magnata com um guarda-costas ao seu lado. Os documentos de identidade e o convite falsos criados por Hermes eram impecáveis. Mas por baixo daquele exterior glamouroso,
Seus nervos estavam tão tensos quanto cordas de violino prestes a se romper. O alvo é a sala de servidores central na cobertura. Logo acima da área da festa, sussurrou João da Silva ao envolver a cintura de Isabela, fingindo dançar. Eu vou me infiltrar na sala de servidores e preparar a transmissão de dados pela porta dos fundos que Hermes abriu. Você atrai a atenção de Stone. Apenas atrai a atenção dele. E nada de brincadeiras. Os olhos de Isabela brilharam friamente. Eu vou dar a ele uma dança que ele nunca esquecerá em sua vida. A operação começou. Com a confiança e a inteligência que lhe eram inerentes, Isabela rapidamente se tornou o centro das atenções da festa. Ela conversou intencionalmente com figuras proeminentes, entrando naturalmente na mira de Marcus Stone. Como esperado, o magnata se interessou por esta mulher misteriosa e inteligente e se aproximou dela. Eu nunca encontrei uma dama tão bonita. Está gostando da festa? Sua voz era doce como mel, mas seus olhos frios como os de uma cobra. Isabela respondeu com um sorriso desafiador. Comparado à reputação do senhor presidente, a festa é um pouco chata. Enquanto a sondagem invisível entre os dois começava, João da Silva saiu discretamente da área da festa e subiu para o andar de cima através da escada de emergência. O corredor estava repleto de sensores a laser e sensores de pressão, mas eram inúteis diante das habilidades de infiltração que ele havia aprendido durante seu tempo nas forças especiais. Ele se moveu como um fantasma e chegou em frente à sala de servidores. O problema era o sofisticado sistema de segurança que reconhecia simultaneamente impressões digitais e escaneamento de íris. Hermes, me dê 5 segundos. Ele sussurrou pelo fone de ouvido escondido. Um momento depois, uma pequena falha ocorreu em todo o sistema de segurança do prédio, e a trava da porta se abriu temporariamente. João da Silva não perdeu aquele momento, enfiando-se para dentro da sala de servidores. Na sala de servidores, cheia do ruído frio de máquinas, ele imediatamente encontrou o servidor principal do sistema Quimera e ativou o programa de vírus que Hermes havia implantado. Agora, toda a preparação estava completa. O momento para Stone para começar a apresentação. Ele só precisava apertar o botão enviar dali e tudo seria revelado ao mundo. Justamente quando ele estava prestes a se levantar, uma voz fria ecoou atrás dele. Chega! Fantasma! Um homem corpulento surgiu das sombras. Era o chefe de campo da Quimera. Aquele que havia comandado os mercenários na oficina na Base Forte e na mansão à beira do lago. Ele deu um sorriso animalesco e se aproximou de João da Silva. Por sua causa, eu perdi todos os meus homens. Que isso termine aqui hoje. A batalha final dos 2 homens começou. A luta na sala de servidores apertada foi brutal e primitiva como a luta de animais. O equipamento se quebrou e faíscas voaram. Enquanto isso, no salão de festas, Stone finalmente subiu ao pódio. Ele começou um discurso jactancioso sobre a próxima demonstração do sistema de segurança do futuro. Isabela olhou para o relógio com preocupação. Definitivamente algo tinha acontecido com João da Silva. Na sala de servidores, João da Silva, coberto de sangue, conseguiu derrubar o inimigo, mas ele também estava gravemente ferido. Ele cambaleou até o servidor principal e apertou o botão enviar com uma mão trêmula. Justamente naquele momento, todas as telas grandes no salão de festas, as telas dos principais canais de notícias e as transmissões pela internet em todo o mundo mudaram simultaneamente. Em vez do rosto confiante de Stone, vídeos de assassinatos ilegais e documentos confidenciais da Quimera começaram a ser exibidos. E, finalmente, o vídeo do depoimento final do Dr. Ricardo da Silva e do general Douglas Ferreira foi reproduzido. O salão de festas se transformou num caos. Gritos e bramidos ecoaram. E os magnatas fugiram em debandada como ratos. O rosto de Stone se distorceu de raiva e confusão. Ele avistou Isabela. Você planejou tudo isso. E correu freneticamente para pegá-la como refém. Parem todos, ou eu quebro ao pescoço dessa vadia. Ele usou Isabela como escudo, avançando para o terraço ao ar livre da cobertura. Justamente quando ele estava prestes a chamar um helicóptero, João da Silva, coberto de sangue, os interceptou. Stone. O confronto dos 3 não durou muito. Isabela mordeu a mão de Stone e, enquanto ele vacilava, ela girou para escapar. Stone, furioso, tentou atirar nela. E João da Silva se lançou para impedi-lo. A grade de vidro do terraço se estilhaçou e o corpo dos 2 homens ficou suspenso no ar. O grito de Isabela reverberou na noite. Na queda, João da Silva conseguiu se agarrar a uma barra de aço quebrada da grade, mas Stone gritou e desapareceu nas luzes da cidade centenas de metros abaixo. Lá embaixo, as sirenes de inúmeras viaturas policiais e forças especiais rasgaram a noite.
João da Silva usou toda a sua força restante para subir de volta ao terraço. Isabela correu e caiu, abraçando-o apertado. Eles haviam vencido. Mesmo cobertos de sangue e tendo perdido tudo, eles finalmente haviam derrubado o coração de uma força maligna gigantesca. Sob o céu noturno magnífico de Charlotte, ambos confirmaram a existência um do outro diante do fim de uma longa noite. As sirenes tocavam como um coro infernal, rasgando o céu noturno de Charlotte. O terraço da cobertura da torre ER era um caos com vidros quebrados, sangue e cheiro de pólvora. No centro, João da Silva e Isabela se apoiavam um no outro, respirando com dificuldade. A morte do gigante que havia manipulado o mundo marcava o fim de sua longa batalha. Até mesmo o fluxo do ar parecia dizer isso. Membros da equipe da SWAT desceram de rapel até o terraço. Eles reflexivamente apontaram suas armas para os dois, mas ficaram paralisados diante da cena. Um homem no smoking encharcado de sangue e uma mulher num vestido esfarrapado. Eles pareciam estar cansados demais para serem terroristas, e em seus olhos não havia a alegria de um vencedor, mas o vazio e a tristeza daqueles que haviam dado tudo. Uma mulher usando um terno preto se aproximou deles com passos decididos. Seu olhar era afiado, mas sem malícia. Era Elizabeth Vargas, diretora da recém-formada Comissão de Resposta de Emergência de Segurança Nacional. João da Silva. Capitã Isabela Ferreira. Sua voz era baixa e calma. A longa noite de vocês dois finalmente chegou ao fim. De agora em diante, a nação os protegerá. Essas palavras foram como um feitiço, cortando o último fio de tensão que pesava sobre os dois. João da Silva desabou ali mesmo, e Isabela também caiu ao lado dele. Os paramédicos correram e os colocaram nas macas. No helicóptero a caminho do hospital, olhando para as luzes da cidade que se distanciavam, ambos silenciosamente apertaram as mãos. Tendo superado a longa noite de inúmeras mortes, traições e destruição, eles finalmente estavam voando em direção ao amanhecer. Dias de consciência e inconsciência passaram. O lugar onde acordaram era um quarto de hospital VIP num hospital militar completamente isolado do exterior. João da Silva havia passado por diversas cirurgias. Seu corpo estava envolto em ataduras e conectado a equipamentos médicos. Isabela estava menos ferida, mas as feridas em sua alma eram muito mais profundas. Ela não saiu do lado dele por um segundo sequer. Na televisão no quarto, o escândalo do século com o nome ER Industries era noticiado incessantemente. Quando a verdade obscura sobre Marcus Stone e a quimera foi revelada, o mundo inteiro entrou em choque e indignação. Magnatas políticos, militares e econômicos em diversos países foram presos um após o outro. E o império maligno gigantesco, que havia durado décadas, desmoronou como um castelo de areia. João da Silva e Isabela foram chamados de heróis nas sombras, mas suas identidades foram mantidas em segredo absoluto. Numa tarde, quando João da Silva acordou de um sono longo e profundo, ele viu Isabela segurando sua mão e adormecendo ao lado dele. Os cabelos loiros dela estavam desgrenhados, e havia olheiras sob seus olhos. Ele cuidadosamente estendeu a mão e acariciou seu rosto. Aquele toque leve a acordou. Você acordou. A voz dela estava rouca, mas cheia de alívio. Você é que precisa dormir um pouco. Estou aqui ao seu lado. Como posso dormir? Ambos silenciosamente se olharam. Em seus olhos havia compreensão, compaixão e amor profundo. Não eram necessárias mais explicações. Aqueles que não haviam soltado as mãos um do outro nas chamas do inferno, agora haviam se tornado a salvação e o único refúgio um do outro. A diretora Vargas os visitou alguns dias depois. Ela anunciou que o mérito de ambos havia sido reconhecido oficialmente. O governo americano decidiu conceder a Medalha de Honra, a mais alta condecoração, aos dois heróis que haviam arriscado suas vidas para proteger a democracia. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro também havia revogado a decisão de dispensa desonrosa de João da Silva, concedido a seu pai, Dr. Ricardo da Silva, o título de herói trabalhador e restaurado toda a sua honra. O general Douglas Ferreira também teve seu caso reaberto, tendo sido reconhecido como tendo morrido lutando contra a ameaça da quimera, e seria enterrado como um herói no Cemitério Nacional de Arlington. Seus pais eram verdadeiros heróis. As palavras da diretora Vargas fizeram Isabela silenciosamente derramar lágrimas. A longa batalha de seus pais e a batalha deles finalmente haviam chegado a um fim honroso. E eu tenho uma proposta para vocês dois. A diretora Vargas estendeu um plano detalhado para uma nova organização. Era uma força-tarefa especial mista de elite com o codinome Grifo a ser formada para combater ameaças transnacionais como a Quimera. Queremos conceder o comando dessa nova unidade à OS-2. Com sua experiência e capacidade,
Podemos impedir que sombras como a da quimera voltem a envolver esta terra. Era uma proposta tentadora, impossível de recusar. Uma oportunidade de limpar o passado, ocupando o centro da honra e do novo poder. Mas João da Silva e Isabela se entreolharam e deram um sorriso fraco. Obrigado, mas recusamos, diretora. Disse Isabela com firmeza. Não lutamos para começar uma nova guerra. Lutamos para recuperar nossas vidas. João da Silva continuou. Nossa luta terminou. Agora queremos voltar para casa. A diretora Vargas os encarou por um momento. Então assentiu com um olhar de profundo respeito. Eu respeito a decisão de vocês. A nação protegerá para sempre a paz que vocês reconquistaram. Algumas semanas depois, ambos deixaram o hospital silenciosamente, evitando os olhares do mundo. O primeiro lugar que visitaram foi o Cemitério Nacional de Arlington, na Virgínia. Entre as lápides brancas, ao lado do nome do general Douglas Ferreira, João da Silva colocou uma pequena placa com a foto de seu pai. Embora de nacionalidades diferentes, embora falando línguas diferentes, os dois grandes pais haviam lutado pela mesma crença e agora finalmente descansavam juntos. Eles não voltaram para Base Ford, nem para a mansão à beira do lago que havia sido queimada. Em vez dos lugares que continham as cicatrizes do passado, eles compraram uma pequena casa à beira-mar, isolada, no Oregon. O lugar era cheio de neblina, do som das ondas e de quietude, como se estivessem no fim do mundo. Eles lentamente estavam reconstruindo suas vidas cotidianas. João da Silva consertou um barco velho e saiu para o mar, enquanto Isabela começou a cuidar de um pequeno jardim. Eles não portavam mais armas. Em vez disso, de mãos dadas. Caminhavam pela praia deserta e aproveitavam os momentos de paz. À noite, sentavam-se em frente à lareira, silenciosamente observando o fogo bruxuleante e curando as feridas um do outro. Numa noite, enquanto o pôr do sol avermelhado pintava o horizonte, Isabela sorriu travessamente e disse: Pensando bem, você ganhou a aposta. Sabia, mas eu ainda não te dei a noite que prometi. João da Silva a puxou para perto e sorriu suavemente. Eu não quero uma noite, eu quero a sua vida inteira. Aquela aposta foi apenas a maior jogada da minha vida para chamar a sua atenção. E, pelo visto, eu consegui. Não foi. Minha fantasma. Ambos se beijaram ternamente sob a luz do pôr do sol. A lágrima de Yara. A arma com o nome da deusa que havia sofrido por roubar o fogo dos deuses. Ironicamente, havia trazido a salvação um para o outro. A salvação com o nome um do outro. Eles haviam derretido juntos o último fragmento daquela arma, criando 2 anéis simples, sem adornos. Era uma lembrança do passado e um juramento para o futuro. O som das ondas beijava a praia como uma canção de ninar. Um encontro que começou com desprezo e arrogância. Um amor que floresceu ao cruzar o limiar da morte. E, finalmente, a paz que haviam reconquistado. A longa história deles não teve um final grandioso. Apenas silenciosamente se fundiu numa felicidade completa e quieta. Um novo amanhecer havia apenas começado a surgir sobre eles. Nusi Kwanjak Nhim, Meijat Kwokmot, Jemva, Kaiket Kinka da Gioi Sung Sou.